Olá, turma! Muito boa tarde! Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, vamos dar início à questão da organização do espaço geográfico e as fontes de energia. Olha só, vamos bater um papo sobre fontes de energia. E nesse sentido, no nosso objetivo, nós vamos analisar o processo de desenvolvimento do capitalismo e a repercussão na produção do espaço geográfico, levando em consideração as fontes de energia. Olha só, vamos bater um papo sobre as fontes de energia. Beleza, turma? E nesse sentido, acompanhe a leitura. Energia hidráulica. 75% da energia elétrica produzida no Brasil provém das usinas hidroelétricas, representando 42% da matriz energética brasileira. No país, existem mais de 200 grandes hidroelétricas, além das pequenas e microcentrais. Portanto, essa é a matriz energética mais utilizada no Brasil. Turma, na imagem, naturalmente, vocês estão vendo uma hidroelétrica. Aqui, a barragem, o lago, a queda d'água e a continuidade do rio. As hidroelétricas, gente, elas formam a matriz energética brasileira. Professor, a matriz dá a ideia de quê? De principais. No caso aqui, principais fontes energéticas. Quando eu me refiro à matriz energética, eu estou me referindo às fontes mais utilizadas naquele país. Repito, matriz energética, eu estou me referindo às fontes mais utilizadas naquele país. E as usinas hidrelétricas, turma? Olha, as usinas hidrelétricas, elas são muito utilizadas no Brasil. Então, eu queria bater um papo com vocês para falar sobre as hidrelétricas no Brasil. A pergunta é, por que o Brasil ele tem um grande potencial? Olha só, o Brasil realmente ele tem um grande potencial hidrelétrico. Por quê, professor? Olha só, o Brasil ele tem um grande potencial hidrelétrico porque ele apresenta uma grande hidrografia. Grande hidrografia. Ou seja, o Brasil é o país do mundo que mais tem rios. Repito, o país do mundo que mais tem rios. E os rios brasileiros são volumosos, a maioria não secam. Além de serem volumosos e não secar, no Brasil nós temos rios de planalto ou de planaltos. Professor, e o que tem a ver rios de planalto com a hidrelétrica? Tudo, turma. Porque nos rios de planalto nós temos elas, o quê? As cachoeiras. Ah, entendi. Muitas cachoeiras. E cachoeira, queda d'água. Queda d'água é bom para hidrelétrica. Um outro fator que contribui é a questão do clima. No Brasil, turma, nós temos um clima quente e chuvoso. Quente e chuvoso. Peraí, professor. Chuvoso eu entendo. Quando está chovendo, cai muita água no rio. Se chove muito, muita água cai no rio. Chuva é sempre bom para hidrelétrica. Beleza. Mas o que tem a ver o clima quente com a geração de energia nas hidrelétricas? Tem tudo a ver, turma. Porque se o Brasil fosse um país de clima frio, os nossos rios iriam congelar. Lá na Europa, por exemplo, turma, boa parte do ano, os rios congelam. Porque o clima é muito frio. E quando os rios congelam, isso não ajuda
na geração de energia. No Brasil, o rio não vai congelar. Beleza, turma? Olha só, esses são os fatores que contribuem para o Brasil ser considerado o país com maior potencial hidrelétrico. Bom, na geração, outra coisa importante é sobre a geração de energia nas hidrelétricas. Nós somos o terceiro maior. O Brasil é o terceiro maior gerador de energia. O primeiro são os chineses, a China. O segundo são os Estados Unidos da América. Bom, a China é a primeira em geração porque foi o país que mais investiu na geração de energia, nas hidrelétricas. A China jogou pesado, turma. A China jogou pesado, investiu pesado na geração de energia nas hidrelétricas. E os Estados Unidos, claro, porque já desde o século XIX vem investindo na geração de energia. Então, China, seguido dos Estados Unidos da América, e depois o nosso querido Brasil vai ser o terceiro maior gerador de energia em hidrelétrica. Beleza? Por regiões, que posso acrescentar isso para vocês, por regiões, quais as regiões do Brasil que mais geram energia? A primeira, turma, é a região sudeste. Os rios do sudeste estão entre os que mais geram, são os que mais geram energia do Brasil. Olha aqui a surpresa para vocês. A segunda região com maior geração é a Nordeste. Nordeste, professor, mas os rios não secam? Nem todos os rios do Nordeste secam, turma. O São Francisco, por exemplo, que temos 7 usinas hidrelétricas dentro do São Francisco. Professor Paulo Afonso, Sobradinho, Xingó, Moxotó, Itaparica, Ilha Solteira. E, professor, 7 grandes, 3 Marias. 3 Marias é uma usina no São Francisco que fica lá em Minas Gerais. Aí aqui eu tenho Itaparica, Xingó, Moxotó, Sobradinho, Paulo Afonso. Todas essas grandes usinas dentro do Rio São Francisco. Aí o Nordeste também nós temos o nosso Rio Parnaíba, turma. O Rio Parnaíba. Aqui no Piauí, no sul do Piauí, entre os municípios de Guadalupe e Nova York do Maranhão, lá no extremo sul, quase no sul, né? No extremo sul do Piauí, dentro do Rio Parnaíba, nós temos a usina Presidente Marechal Humberto de Alencar, Castelo Branco, a usina Castelo Branco, que nós conhecemos localmente como usina de Boa Esperança, ali na cidade de Guadalupe, do lado do Piauí, e Nova York, do lado do Maranhão. Então, o Nordeste é a segunda região que mais gera. E a terceira região que mais gera energia é a região Norte do Brasil. A região Norte, agora é uma coisa interessante sobre a região Norte. A região Norte é a que tem o maior potencial para gerar energia. De todo o Brasil, o Norte do Brasil é onde tem o maior potencial para gerar energia. Por quê? Porque onde tem mais rios da bacia amazônica, eles são de planície, ok, mas nascem em planaltos. Repito, lá na Amazônia os rios são de planície, são planos, beleza? Mas eles nascem em planaltos. E lá na área das nascentes, ou próximo, eles são encachoeirados. Olha só, a região amazônica, a região norte, se quiser, é a que pode mais gerar energia. Mas só é a terceira, ela não é a primeira. Por quê? Porque ao longo da história, o Brasil investiu em hidrelétricas, principalmente nas regiões sudeste e nordeste. Por quê, professor? Porque o consumo é maior, galerinha. Professor, realmente, o maior adensamento populacional, ou seja, onde mais tem gente, é na região sudeste. Eu me refiro a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. E a região sudeste, ela gera muita energia porque o consumo é muito grande. O Nordeste também. Olha só, gente. O Nordeste é a segunda região mais populosa do Brasil. Depois da Sudeste, onde tem mais gente no Brasil, nos 9 estados da região Nordeste. E aí, galerinha,
Hidrelétricas, Sudeste e Nordeste. Mas a Amazônia é a que tem o maior potencial, beleza. Uma outra coisa interessante, tu, é que na Amazônia hoje é onde mais se investe na construção de usinas hidrelétricas. Repito, região norte, região amazônica, já de algumas décadas para cá, está entre as regiões que mais recebe investimento na instalação de usinas hidrelétricas. Para você ter uma ideia, no Pará eu tenho uma usina de Belo Monte, que foi construída e já está inaugurada e está funcionando. Belo Monte, ela fica dentro do rio Xingu, no Pará, próximo da cidade de Altamira do Pará. Além da usina de Belo Monte, lá no Pará, na região norte, nós também temos as duas usinas que foram construídas ali em Rondônia, ali no Rio Madeira. Quais são as usinas? As usinas de Jirau e Santo Antônio. Jirau e Santo Antônio. Rio Madeira, Rondônia. E a usina de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, próxima cidade de Altamira. Quer dizer, professor, que lá na região norte, o governo brasileiro, ao longo dessas últimas décadas, está investindo pesado na construção de usinas hidroelétricas. Ah, mas lá eles estão consumindo muito? Não, gente, calma. Hoje o sistema Eletrobras praticamente está todo interligado. Como assim, professor? Galera, as redes de transmissão de energia, repito, as redes de transmissão de energia praticamente interligaram todo o Brasil. Aonde você gerar energia, pode jogar na rede, o Brasil todo pode consumir. Olha só como ficou legal. Eu tenho uma rede de transmissão de torres, de fios, que interligam todo o Brasil. Ok. Aonde eu gerar energia, se eu jogar na rede, ela é distribuída para todo o Brasil. Então, as usinas da Amazônia, que são gigantes, estão sendo construídas outras novas, e já existem projetos para a construção de mais usinas. Essas usinas da região norte, como o sistema Eletrobras, que é assim chamado, está todo interligado, a energia gerada lá na Amazônia, quando cai no sistema, nessa fiação toda, nessa distribuição, qualquer lugar do Brasil, a gente pode consumir. Espera aí, professor. Quer dizer que a energia que eu estou consumindo agora, na minha cidade, a energia que eu estou consumindo agora, eu estou consumindo energia do sistema Eletrobras. E quem está abastecendo esse sistema? Todas as usinas de todo o Brasil. Ah, professor, então eu nem sei de onde é que está vindo essa energia. Ela está vindo de todo que é lugar. É uma rede interligada de fios abastecidas por usinas de todo o Brasil, e essa rede fornece energia para todo o Brasil. Há umas décadas, a gente não tinha assim, olha só. Cada lugar consumia da hidrelétrica mais próxima. No nosso caso, por exemplo, em 1970, foi inaugurada a nossa usina, a usina de Boa Esperança, Castelo Branco, como queiram. E lá naquela época, a energia consumida no Brasil, a energia consumida no Piauí, era lá da usina de Boa Esperança. Aí cada lugar, essa usina, quem abastece com energia essa cidade? É a usina tal. E essa outra cidade? Energia, usina tal. Esse estado, quem que abastece? Essas usinas tais. Cada lugar tinha seu centro de geração de energia. Só que quando interligaram, o que aconteceu? A partir dessa interligação, turma, você consome do sistema, que é abastecido por todo o Brasil. Isso ajudou, né? Até nas faltas de energia. Antigamente, nós tínhamos riscos de abastecimento, porque se a minha usina mais próxima desse problema, turma, eu ia ficar sem energia, porque a usina mais próxima deu. Só que agora, como a gente consome do sistema, e o sistema é abastecido por usinas do Brasil todo, para faltar energia no sistema é quase impossível, né, turma? Ah, a usina de Belo Monte deixou de funcionar, a usina de Itaipu, a usina de Paulo Afonso aqui, a usina de Mochotó aqui, a usina de Curuaúna, lá no Pará, a usina de Coroaci Nunes, lá no estado do Amazonas, a usina de Balbina, também no estado do Amazonas.
Ah, se uma parar, aí as cidades mais próximas vão parar, vão deixar. Não. Porque a gente consome do sistema que é abastecido pelo Brasil inteiro. Claro que se uma usina parar de uma vez de funcionar, o sistema ele sente uma falta de carga, né? Aí pode ter uma oscilação, uma queda de energia por alguns minutos, mas daqui a pouco o sistema se restabelece e tome fornecimento. Mas se aquele local depender só daquela usina que parou, aí enquanto a usina não funcionasse, aquele local ia ficar sem energia. Só que agora está tudo interligado e quando uma usina para, o sistema continua sendo fornecido por usinas do Brasil inteiro. 3 minutos, por favor. Beleza. E dentro do episódio, vamos o quê? Agora falar dos combustíveis fósseis. Acompanhe a leitura. Mesmo que quase metade da matriz energética brasileira seja renovável, a outra metade é representada pelo uso de combustíveis fósseis. O país ainda é bastante dependente deles, que tem o principal uso para geração de gasolina e óleo diesel. Cerca de 40% da matriz energética brasileira é constituída por combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão mineral. Combustíveis fósseis, turma. Olha,
Os combustíveis fósseis. Atenção. Combustíveis fósseis. Turma, combustíveis, porque são combustores, pegam fogo, ok. Fósseis, porque nos dão informação de como era há milhares de anos. Repito, combustíveis, porque pegam fogo. Fósseis, porque nos dão informação de como era há milhares de anos. Bom, quais são os combustíveis fósseis? Eu tenho o petróleo, que é o óleo de pedra, como conhecimento. É um líquido escuro, encontrado nas rochas, a partir do soterramento de vida marinha. Seres marinhos na era mesozoica foram soterrados, e esse soterramento de seres marinhos, a partir de reação de temperatura, umidade, pressão, esses seres marinhos deram origem a esse óleo de pedra, o petróleo. Um outro combustível fóssil é o xisto betuminoso. Isso aqui é uma rocha, turma. O xisto também é vida marinha, que foi soterrada, só que se solidificou em uma rocha chamada xisto betuminoso. Ah, professor, e também é vida marinha, só que solidificada nas rochas? Exatamente. O outro combustível fóssil é o gás natural. O gás natural também é vida marinha, que foi soterrada e, na sua decomposição, virou o quê? Esse gás natural. Ah, professor, então quer dizer que esses 3 combustíveis fósseis são originados de vida marinha. Ah, professor. Vida marinha que foi o quê? Soterrado. Quando? No Mesozoico. Aí essa vida marinha, quando soterrada, vira um óleo, vira petróleo. Se solidifica, vira um xisto. Libera gás, essa vida marinha soterrada, gás natural. Ah, só são esses os combustíveis fósseis? Não. Está faltando que combustível fóssil? O carvão mineral. Carvão mineral. Turma, o carvão mineral, aí ele já é originado não de vida marinha, que foi soterrada. Ele é originado de antigas florestas e vegetais. Florestas e vegetais que foram soterrados. Então, gente, vida vegetal, quando é soterrada, antigas florestas, né? Essa vida vegetal, quando soterrada, dá origem ao carvão mineral. E o que é que eles têm em comum, esses 4 combustíveis fósseis? Petróleo, xisto, gás e carvão. Eles são utilizados para 2 coisas. Todos os combustíveis fósseis são originados ou para tocar fogo ou para produzir derivados. Repito, todos os combustíveis fósseis são utilizados ou para tocar fogo ou para produzir derivados. Que derivados? Ah, eu tenho a gasolina, óleo lubrificante, óleo combustível, plástico, benzeno, adubo, tinta e vai embora. Então, esses 4 combustíveis fósseis ou dão origem a derivados ou servem para tocar fogo. Aonde, professor? Em automóveis, através de gasolina, óleo diesel, né? Tocar fogo em fábricas termoelétricas para gerar energia. Eles são usados em termoelétricas para gerar energia. Beleza. Então aí eu tenho os combustíveis fósseis. O consumo no Brasil. Importante saber, gente. Ó. O consumo no Brasil. Consumo no Brasil. Olha, turma. O consumo no Brasil ocorre primeiro, atenção, nos transportes. O Brasil consome muito combustível fóssil nos transportes. Gasolina, óleo diesel, né? Que transporta esse país. Depois, nós consumimos na indústria. Indústria. Brasil, turma, é um grande parque industrial. O Brasil está entre os maiores parques industriais do mundo. E a indústria consome combustível fóssil, claro, turma. E depois a gente vai consumir na questão da agropecuária. Oxente, professor, a agropecuária consome
combustíveis fósseis? Com certeza, gente. Os inseticidas, fungicidas, pesticidas, os conservantes, os agrotóxicos, insumos químicos, todos esses vêm do petróleo, gente. Vêm dos combustíveis fósseis. Beleza. Então o Brasil, gente, e também na própria geração de energia, né? Aí a quarta, deixa eu colocar aqui a quarta, a geração de energia. Porque o Brasil, turma, lá nas termoelétricas, o Brasil consome muito carvão, gás, petróleo. Porque para gerar energia nas termoelétricas, a gente tem que tocar fogo em alguma coisa. Porque a termoelétrica, ela funciona da seguinte forma. Você toca fogo em alguma coisa, petróleo, carvão, gás, oxi, toca fogo. Aí você tem um calor, né? Do fogo, da combustão. O que você faz com esse calor? Coloca um recipiente com água para ele esquentar. Aí essa água vai entrar no estado de vapor. E esse vapor vai ser canalizado e vai mover uma turbina que vai acionar um gerador que vai produzir eletricidade. Repito, eu aqueço, água, vira vapor, numa tubulação, move turbina, que aciona um gerador e produz eletricidade. E o Brasil, gente, produz muita energia nas termoelétricas. Queimando o quê? Combustíveis fósseis. O Brasil, como é um grande parque industrial, como eu falei para vocês, olha só. Uma coisa interessante. O Brasil é um país populoso. Mais de 215 milhões de pessoas para consumir energia. Mais de 215 milhões. Ok. O Brasil é um país grande. Isso gera consumo de energia para se deslocar. Ok. O Brasil é um país que adotou como meio de transporte principal o rodoviarismo. E o carro, meus amigos, consome muito combustível. Olha, gente, é aqui para nós, nos bastidores, vamos dizer assim. O que ligam as cidades e os estados são as estradas, ou os aviões, vamos dizer assim. Trem, muito pouco. Navio, muito pouco. Navio, turma, é mais na região amazônica. O restante do Brasil é o rodoviarismo ou o aéreo. O avião não leva a maioria das pessoas e das mercadorias. Quem leva a maioria das pessoas e mercadorias entre cidades e entre estados e entre regiões? É o rodoviário. É o carro. E com esse, o carro ele consome o quê? Combustível. Então o Brasil consome muito combustível nos transportes. Por quê? Porque adotou principalmente o rodoviarismo. Isso de uma cidade para outra, de um estado para outro, região para outra. Ok. E dentro da cidade? Se você der uma volta nas principais cidades do Brasil, dentro delas, pessoas se locomovem principalmente por transporte individual, como moto e carros. Uber. Aí, gente, o que falta nas nossas cidades, dentro delas, é o transporte coletivo de qualidade. Se eu tiver um transporte coletivo de qualidade, eu vou evitar andar de automóvel privativo. Aí o consumo de combustível diminui. O Brasil não. O consumo de carro dentro da cidade é imenso, de motos. E o consumo entre cidades e estados de automóvel é imenso. Aí a gente acaba se tornando um grande consumidor. Com relação à indústria, turma, realmente o Brasil é um grande parque industrial. É considerado o maior parque industrial da América Latina. E para ser um grande país industrializado, você tem o quê? Que consumir muita energia. Agropecuária. Gente, o Brasil é um dos maiores celeiros agrícolas do mundo. A gente produz muitos produtos agropecuários, desde a carne, do frango, do leite, aos produtos da agricultura, como café, maior produtor. Laranja, maior produtor. Soja, maior produtor. Açúcar, maior produtor. O Brasil, gente, é o maior produtor da maioria das commodities agrícolas, que são aquelas que se vendem para fora, que se exportam. Um país que é um grande produtor agrícola, naturalmente, ele precisa consumir muita energia. E a geração de energia nas termoelétricas, como eu já falei para vocês. 3 minutos, por favor.
dos combustíveis fósseis, falando da energia. E agora, a biomassa. Que é isso aí, professor? Acompanhe a leitura. Essa fonte energética representa cerca de 8% da matriz do Brasil. A biomassa é toda a matéria orgânica de origem vegetal ou animal utilizada na produção de energia. O etanol é um biocombustível produzido por meio da biomassa. E no último ano, o país produziu mais de 30 bilhões de litros desse combustível. Professor, o Brasil arrebenta aí na produção de biocombustível, biomassa. Professor, biomassa. Fala um pouquinho o que é biomassa. Olha só, turma. A biomassa, turma, bio quer dizer vida. Massa, quantidade, energia. Energia a partir da vida? Exatamente. Biomassa, toda energia extraída de seres vivos. Toda energia extraída de seres vivos. Professor, quais são as biomassas que nós utilizamos? Vamos lá. Primeira biomassa é o etanol. O etanol, gente, é o álcool combustível. Álcool combustível. E de onde é que vem o álcool combustível? Pode ser feito da cana, de açúcar, do milho. Lá nos Estados Unidos eles produzem a partir do milho. E olha só, turma, na África do Sul, em alguns países europeus, da beterraba. Galerinha. Beterraba, cana-de-açúcar, milho, produzem etanol, que é usado nos automóveis, o álcool, também nas usinas e tal. Eu também tenho o biogás. O biogás, turma, é produzido a partir da biogestão. Biogestão. A biogestão, gente, é quando eu adiciono num recipiente água, mais alguma matéria orgânica. Restos de animais, vegetais, eu coloco num recipiente com água. Esses restos de animais e vegetais, dentro de água, eles vão entrar em decomposição e produzir metano. Repito, matéria orgânica, num recipiente com água, se decompondo, produz biogás. E a gente utiliza nos automóveis, nas fábricas. Uma outra biomassa é a lenha. Professor, a lenha é madeira queimada, né? É aquela que a gente compra para fazer o churrasco, vai lá no posto de gasolina. Ei, eu quero aí um saco de carvão. É lenha, é madeira queimada, é biomassa, é ser vivo que, através dos vegetais, que vai produzir energia. Tem mais, professor? Tem. Olha a outra biomassa aqui, gente. É o biodiesel. Biodiesel é um óleo combustor, é um óleo vegetal. Gente, o biodiesel é produzido da soja, mamona, mandioca e várias outras. Mandioca. Aí são chamados de oleaginosos. E o biodiesel é um óleo vegetal, que é usado o quê? Como um combustor. Professor, e tudo são combustores. Com certeza. São combustores, são seres vivos que produziram tudo isso aí. A cana, o milho, a beterraba produziram o álcool, o etanol. Resto de matéria orgânica em água, se decompondo, produz o gás, biogás. A madeira queimada produz a lenha, o carvão vegetal. E a mamona, a mandioca e a soja produzem o biodiesel. E o Brasil, professor? Gente. O Brasil se destaca como etanol. É o segundo maior produtor de álcool combustível do mundo. Perde para quem? Estados Unidos, né? Porque são superpotência, né? Além do etanol, o Brasil se destaca na lenha. Desde os anos anteriores, desde a colonização. A lenha já foi durante muito tempo, turma. A lenha já foi durante muito tempo
a principal fonte de energia. Depois é que a gente foi desenvolvendo outras. E a lenha é utilizada muito nas fábricas termoelétricas, siderúrgicas, em fornalhas como padaria, em algumas comunidades para preparar alimento. A lenha a gente utiliza, olha o tanto de posto de gasolina cheio de saco de carvão. É lenha, gente. É, pessoal. A gente utiliza muita lenha para fins domésticos. Os postos de gasolina que o diga, cheio de saco de carvão vegetal. Olha a lenha. Nós também temos nas siderúrgicas, metalúrgicas, termoelétricas, utilizam lenha. Padarias, fornalhas, fábricas de cimento, utilizam a lenha. A lenha, depois do etanol, do álcool, é a mais utilizada no Brasil. O biodiesel, o Brasil vem investindo também. Já investiu mais, algumas décadas aí, alguns anos atrás. A gente passou a desenvolver projetos cadastrando agricultores que passaram a produzir oleaginosas para a produção do biodiesel. E teve até uma expansão do biodiesel. Aqui no Piauí, por exemplo, na Universidade Federal do Piauí, no Departamento de Química, curso de Química, né? Nós temos um laboratório nacional do biodiesel, a partir da mamona. A mamona, gente, que a gente brinca de jogar um no outro, aquela verdinha, aquela redondinha. A mamona típica do sertão da Caatinga, pois saibam que da mamona, dessa oleaginosa, a gente produz o biodiesel, que é usado dentro do óleo diesel nos carros. Presta atenção, galera. Quando uma pessoa abastece um carro com óleo diesel, dentro daquele óleo diesel tem o biodiesel adicionado. Quantos por cento? Aí vai depender. 10, 15, 20%. Professor, quer dizer que a gente consome... A galerinha que utiliza carro a óleo, chama assim, né? Carro a óleo, óleo diesel, tem biodiesel lá misturado. Isso diminui o consumo do petróleo, porque o óleo diesel, ele vem do petróleo. O biodiesel vem das plantinhas. Aí quando eu coloco biodiesel dentro do óleo diesel, a Petrobras faz isso, eu diminuo o consumo do petróleo. Isso é bom, porque a dependência, isso vai até diminuir o preço do óleo diesel, porque nele está acrescido o biodiesel. É assim que a gente vai consumindo o biodiesel, através do óleo diesel. 3 minutos, por favor.
Energia é o episódio de hoje. E a eólica, professor? Acompanhe a leitura. O Brasil é um dos países com maior capacidade de produção de energia eólica na América Latina. O Nordeste brasileiro, principalmente, é uma região com potencial de produção de energia por meio dos ventos. Essa fonte representa cerca de 8,5% da matriz brasileira. Professor, a eólica no Brasil, professor, o Brasil ele tem um grande potencial. A eólica, quando eu falo eólica, energia eólica no Brasil. Energia eólica no Brasil. Olha só, o Brasil ele apresenta uma grande capacidade de geração de energia eólica. Motivo do grande potencial. Olha só, a gente precisa saber, né? Por que o Brasil apresenta um grande potencial? O motivo do Brasil apresentar um grande potencial é a presença de ventos. São os ventos alísios. Ventos alísios, que são ventos que sopram dos trópicos para o Equador. Os ventos alísios sopram dos trópicos para o Equador. É isso mesmo, professor. E a maior parte do Brasil fica entre os trópicos. Como o Brasil fica entre os trópicos, recebe muitos ventos alísios. E olha só, gente, principalmente no Nordeste. Rapaz, gente, o Nordeste brasileiro é a região com maior potencial e hoje é a que mais gera energia. Todos os 9 estados nordestinos, turma, têm parques eólicos. Piauí? O Piauí tem na Pedra do Sal, ali no Escorrer, Parnaíba Escorrer. O Piauí também tem na divisa com Pernambuco, ali entre Marcolândia e o distrito de Araripina, na divisa ali, em Marcolândia, em Pernambuco. O Piauí tem um parque, é o chamado Chapada do Piauí, o nome do parque. Parque Eólico Chapada do Piauí. E tem-se um projeto, já está em processo de implementação, turma, aqui na divisa com o Ceará, na Serra da Ibiapaba, ou Serra Grande, ali na região de fronteira, não, na região ali do Sítio do Bosco, gente, o Bajara, né? Aquela região ali da divisa da Serra Grande, né? Você tem Tianguá, não é verdade? Toda aquela região ali, e do lado piauiense, potencialzão gigante, viu? Então, o Nordeste, por receber muitos ventos. Beleza. Esse é o grande potencial da geração de parques eólicos. E uma vantagem importante que a gente não pode esquecer é que ocorre mais ventos no período de redução das chuvas. No período de redução das chuvas. Sim, professor, não estou entendendo. Vai entender agora. Ó, de junho a setembro, o que acontece com as chuvas? Diminui. Sim, o que tem a ver a chuva diminuir? As hidroelétricas, turma. Como as chuvas diminuem, as hidroelétricas diminuem a geração. Aí as eólicas entram para compensar. As eólicas entram para compensar. Isso é legal, né? Repito, de junho a setembro, as chuvas diminuem. As hidroelétricas diminuem a produção. Para compensar isso, é o período que mais venta. Aí as eólicas aumentam a produção. Então, no período que menos chove, mais ventos. Menos hidrelétricas, mais eólicas, compensando. Isso é bom que a gente consome menos lá das termoelétricas. Quando a eólica chega ajudando, as hidrelétricas que diminuíram a produção, a gente, devido às eólicas chegando na área, a gente vai consumir menos das termoelétricas. E qual a vantagem de consumir menos das termoelétricas? É que as termoelétricas, além de queimarem combustível fóssil,
poluindo o ar. As termoelétricas, elas são mais caras. Quanto mais a gente consome das termoelétricas que utiliza petróleo, a gente vai pagar mais caro. Aí o que acontece? A gente paga mais caro. Como, professor? Tarifa vermelha. Ah, rapaz. Diminui a enxurrada, hidrelétrica diminui, a gente consome mais das termoelétricas, que é mais cara, tarifa vermelha para a gente. Ah, tá certo. Problema sério, né, tu? Muito sério. Um problema muito sério. Ó, deixa eu botar. A energia solar. Tudo. O Brasil é um país de um grande potencial solar. Por quê? A maior parte do Brasil, tu, vive na região intertropical. A maior parte do Brasil vive na região intertropical. E os raios solares que incidem no Brasil durante o ano nos dão esse grande potencial solar. E aonde é que tem regiões norte e nordeste? Olha o nordeste de novo. Sol aqui, parceiro, é o ano todo e boa parte do dia. E a intensidade do raio solar nas regiões norte e nordeste são maravilhosos. E aí o Brasil vem investindo pesado em energia solar no norte e nordeste. E aí nós estamos observando o surgimento de parques solares, de usinas solares. Aqui no Piauí, gente. Ali na região de São João do Piauí, no semiárido piauiense, na região de São João, nós temos um parque solar em funcionamento, viu, gente? Gerando riqueza, gente. Prosperidade. E uma coisa interessante, gente, é que o projeto solar, ele vem ganhando expansão no consumo doméstico. As pessoas simplesmente cansaram de pagar energia caras. O que elas fizeram? Ao invés de pagar para a subsidiária que fornece energia para ela naquele estado, aqui, por exemplo, a Equatorial, em cada estado tem a sua subsidiária, aí as pessoas, ao invés de eu pagar uma energia solar, aliás, uma energia elétrica, um talão de luz, como diz o caboclo, caro, o que eu faço? Eu faço um financiamento de uma energia solar, de um projeto solar doméstico. Aí o financiamento fica do preço da prestação da energia solar. E assim a energia solar no Brasil, ela vem expandindo-se nas casas. Isso é bom, porque aí nós temos uma geração de energia alimentando o sistema feito por moradores. E o Brasil, como tem um grande potencial solar, vem se destacando em massa nessa expansão da energia solar. A energia do futuro, ela é limpa, não produz gases poluentes, nem lixo radioativo, nem matéria orgânica. Ela é renovável. É o sol, meu amigo. É energia de grande potencial. Então, gente, o que o Brasil precisa é evoluir na tecnologia e na fabricação dos seus espelhos fotovoltaicos. A gente ainda compra muito espelho fotovoltaico da China. Isso encarece até o preço final da nossa geração de energia. Se nós investirmos em tecnologia nacional, em produção nacional, aí, meus amigos, o Brasil vai se tornar imbatível na produção de energia solar. Aqui eu tenho a matriz energética brasileira, como eu falei, ó. Olha de azul aí, galera, olha o gráfico. Mais de 60% energia das águas, energia hidroelétrica. Aí vem a fóssil, 15%. Aí vem a eólica, 8%, biomassa, né? As que a gente compra de fora. Então, o Brasil é um grande consumidor de energia elétrica, vinda das hidrelétricas. Como eu falei no início da aula, né? O Brasil ele é um grande gerador, é o terceiro maior gerador de energia em hidrelétrica. O petróleo, como eu falei para vocês, devido a sermos um país industrializado, urbano, agroindustrial, consumimos muito petróleo. A questão da nossa matriz, apesar da água, da hidroelétrica, a gente ainda consome muita energia não renovável devido a sermos um grande consumidor de combustíveis fósseis. A energia eólica, como eu falei, o potencial gigante
gigantesco. Falta o quê? Investimento em parques eólicos. Opa, no caso aqui, parque solar. Solar, viu, gente? Falta grandes investimentos no parque solar pelo Brasil. Aí, a hidráulica gerando grande consumo, grande produtividade, grande... Então, o que o Brasil precisa fazer mais? Diversificar a sua matriz energética. Todo país, para ter uma geração de energia eficiente, sustentável, ele precisa diversificar e não se render apenas a uma fonte. O Brasil, por exemplo, é hidroelétrica. Ok, beleza, investimos. Mas se eu tenho um potencial eólico, solar, biomassa, que a gente viu que é, vamos investir, vamos diversificar. Até porque cada uma tem suas virtudes, as suas épocas de maior produção. Lembra da eólica, no período que menos chove? E a gente tem que investir cada vez mais. E à custa da diversificação, da interligação da produção de energia, do uso sustentável da produção de energia, que a gente consegue uma política energética e um setor energético muito mais eficiente. O nosso desafio, em termos energéticos, são esses: gerar a quantidade que precisamos, distribuir ela para todos, a um preço acessível, numa produção sustentável ambiental. A gente tem que se preocupar com a natureza. E um dos grandes vilões da queima de combustíveis fósseis para a atmosfera, efeito estufa, aquecimento global, é a produção de energia. No mundo se consome muitas termoelétricas queimando petróleo, poluindo o ar. Então, uma sustentabilidade ambiental na geração é muito importante para que a gente tenha um setor energético de qualidade, sustentável. Ou seja, sustentável não só do ponto de vista ambiental, mas também no ponto de vista econômico. O preço, o acesso, a qualidade, a diversidade dessa energia, a interligação. Isso envolve atividades econômicas, isso envolve a produção também das pessoas na geração, desde os espelhos na sua casa, uma produção de oleaginosas, isso gera riqueza para todos. Energia gera riqueza, também atividades econômicas. Beleza? Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso episódio de hoje. Fontes de energia: combustíveis fósseis, usinas hidrelétricas, solares, energia eólica e a biomassa. Espero ter contribuído para o entendimento desse conteúdo. Muito obrigado pela atenção, anotação, dedicação e concentração. Tenha um bom resto de aula, um bom final de semana e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!